Pessoal, meu nome é José Luiz, eu sou professor de mapeamento e modelagem de processos. Hoje eu vou dar uma aula bem rápida para vocês sobre como mapear e modelar um processo em apenas 10 passos. Bom, primeira coisa de tudo é a gente determinar os objetivos, né? Então, cada processo que a gente estuda, eu tenho que tentar responder algumas pequenas questões. Qual é o motivo do processo existir? Porque se não tiver motivo de existir, por que ele vai existir, certo? O outro é o processo, como é que a gente realiza esse processo? Qual é a criticidade? Olhar com um olhar crítico, né? Quais os riscos envolvidos no processo, né? Tem muito risco, risco alto, baixo, médio? Precisa identificar tudo isso, ok? Bom, depois a gente vai identificar os fornecedores do processo. Então, quem são os fornecedores? Eles podem ser internos ou fornecedores externos. Os fornecedores internos são as pessoas que trabalham na empresa, elas podem trabalhar no processo em si, ok? Então elas vão gerar inputs aos processos, ou seja, vão gerar entradas aos processos. E os fornecedores externos, eles também geram entradas aos processos. Por exemplo, um fornecedor de matéria-prima, quando ele fornece a matéria-prima é a entrada do processo produtivo. Então a gente precisa saber quem são os fornecedores, ok? Na etapa 3, a gente vai identificar agora as entradas dos processos que são feitas pelos fornecedores. Então a gente pode pensar numa entrada de processo, por exemplo, uma solicitação de compra de matéria-prima. Então isso é uma entrada de processo. Por quê? Para que área? Para a área de compras. Vai vir a solicitação, a área de compras vai ter que ter o processo de compra para o processo seguir, depois vai para o financeiro pagar, vem a mercadoria, envolve logística e produção. Mas a entrada surge na solicitação de compra, ok? Vamos lá, etapa 4, eu vou identificar os componentes do processo, tá? Então, o que é o componente? É a etapa do processo. Ela é basicamente as etapas do processo, como que esse processo acontece. Então, eu vou avaliar o serviço, né? Por exemplo, é um tipo de etapa, mas voltando no meu exemplo anterior, a solicitação de compra, isso é uma etapa do processo. Então, assim, como é que acontece? Ela é um input, a solicitação de compra. E a etapa do processo? Aí dentro do departamento de compras tem várias etapas. Vai ter que ser feita a cotação, vai ter que ser feita a escolha do melhor fornecedor, cadastrar o fornecedor, depois efetivamente emitir um pedido de compra e por aí vai. Então são as etapas do processo de compras, tá? Com relação à quinta etapa, a gente vai identificar agora as saídas do processo. Então, se eu tenho uma entrada, um processamento, uma manipulação de informações, eu tenho uma saída do processo. Então, seguindo o nosso exemplo da solicitação de compras, o que é a saída do processo? É efetivamente a mercadoria comprada, ou seja, a matéria-prima comprada. Então, essa é a saída do processo. Tá? Depois a gente vai ter que analisar um pouquinho e identificar aí quem são os clientes do nosso processo. Então, quem é o cliente? Bom, o cliente a gente pode ter o cliente que vai fazer a etapa do processo, ele é um cliente também, porque ele vai estar interagindo no processo, fazendo aquela etapa do processo, e eu tenho o cliente final do processo, que ele vai receber a saída do processo. Então imagina o seguinte, eu tenho um cliente final de compra. Quem é o cliente final de um processo de compra? O processo final de compras é receber a mercadoria, ok? Só aí que termina o processo de compra. Recebeu a mercadoria? Aonde eu vou receber? Se é numa indústria, vai receber aonde? Lá no estoque de matéria-prima. Quem é que checa isso? É a área de compras e a área de PCP junto com a logística. PCP, que é o planejamento e controle da produção. Então aí eu tenho o quê? As áreas interagindo, e esse processo, esse cliente é o PCP, porque ele vai precisar da matéria-prima para iniciar o processo produtivo, porém o processo de compras terminou, ok?
Bom, depois a gente vai estar identificando quais são as regras de negócio. Então, a regra de negócio é bastante importante. Se vocês já viram alguma vez um fluxograma de processo, você tem aqueles caixinhas, aqueles balõezinhos, basicamente a regra de negócio ela está no balãozinho. Por quê? Porque é geralmente quando você desvia o fluxo do processo. Então, se a gente estiver falando aí da compra, do processo de compra, quando é emitida uma solicitação de compra, por exemplo, alçadas de aprovação de solicitação de compras. Quem é que aprova uma solicitação de compras dentro da área de compras? É o comprador? E se o valor for superior, vamos supor que ele tenha alçada para comprar até 10 mil reais e vem uma solicitação de compra de matéria-prima de 50 mil reais. Então, quem é que aprova? Não é o comprador, é o gerente de compras que aprova. Então, isso é uma regra de negócio. Valores acima de 10 mil reais só pode ser aprovado pelo gerente de compras. Então, a gente precisa identificar por quê. No fluxo de processo vai criar um desvio. A gente vai ter que perguntar, olha, essa solicitação de compras, ela é acima de 10 mil? Então vai para a aprovação do gerente. É de 10 mil para baixo? O próprio comprador aprova, ok? Vamos lá. Agora a gente vai estar falando da elaboração da documentação do processo. Então, quando eu levantei tudo isso, montei o meu fluxo de processos, e aí isso a gente vai fazendo... à medida que a gente vai levantando essas informações, a gente vai montando esse fluxograma de processos, tá? É bastante importante que a gente analise aí todo ele, monte o fluxo como um todo, a interação entre todas as áreas, entre os clientes e fornecedores, e aí a gente vai fazer a documentação. Então, o fluxograma é a documentação do processo, é uma delas, e a outra é a documentação escrita, porque nem todo mundo conhece aquele diagrama de fluxo. Então, a gente precisa criar um documental escrito para que as pessoas possam acompanhar aquele processo e entender o que é todo aquele diagrama, ok? Bom, depois, na etapa 9, a gente vai identificar as melhorias do processo. A partir do momento que eu defini todo o meu processo, eu já tenho tudo aquilo que eu sei como funciona o processo, eu vou identificar o quê? Precisa melhorar? Tem algum gargalo, ou seja, tem algum problema no meu processo que eu tenha que efetivamente mudar para que ele fique mais estabilizado, ou para que melhore, ou ele não está funcionando corretamente. Então eu preciso identificar essas melhorias, e essas melhorias a gente faz com os clientes internos, né? São os clientes que fazem o trabalho efetivamente, porque eles é que podem nos orientar e nos auxiliar o que a gente precisa melhorar, porque eles são detentores do processo, ok? E para finalizar, a gente vai escolher quais as melhorias que serão aplicadas ao processo em conjunto com os clientes. Para quê? Para que a gente possa chegar no melhor processo possível para a empresa. Lembrando que o melhor processo ele não é para você que está desenhando o processo. O melhor processo é aquele que é o melhor para a empresa que você está montando o processo. Então, tudo tem que se casar, tudo tem que se adequar de uma forma controlada para que a empresa ela tenha um processo otimizado que flua e que ganhe eficiência e eficácia nas suas atividades. Ok? Eu fico por aqui, meu nome é professor Zé Luiz, até a próxima.